Olha, aqui em São Paulo, um evento reúne governadores e o ministro Fernando Haddad. O painel discute investimentos nos estados e também a reforma tributária. O repórter David Tarso acompanha tudo de perto nesse momento. Como é que estão as discussões e o que foi destaque até agora? David. Oi, Berrait, mais uma vez, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, desse evento realizado aqui em São Paulo, participando, os governadores Tarcísio Gomes de Freitas, do estado de São Paulo, Ratinho Júnior do Paraná e também a Raquel Lira de Pernambuco. Ratinho Júnior foi mais enfático em relação às críticas relacionadas à reforma tributária que saiu do Senado. Ele disse que veio com muitos penduricalhos e que se trata de um verdadeiro horror, que a proposta que tinha saído da Câmara dos Deputados estava perfeita, em sintonia, mas essas questões que foram alteradas nessa proposta de emenda à Constituição no Senado não foram boas, e ele citou até essa palavra, usando horror. Já a Raquel Lira, do Pernambuco, ela enfatizou principalmente a questão da isenção. A gente até trouxe esse assunto aqui no Jornal Jovem Pan de ontem, quanto à isenção em algumas regiões do país das montadoras de veículos. O estado dela vai ser beneficiado, então para ela a reforma tributária está ok. Então ela fez esse principal apontamento. Já o Tarcísio Gomes de Freitas não fez críticas relacionadas aí à reforma tributária. Quanto ao ministro da Fazenda, ele falou, claro, sobre reforma tributária, que há uma grande expectativa de que seja aprovada, promulgada ainda neste ano. E também falou sobre a questão desse balanço de quase um ano de gestão à frente do Ministério da Fazenda. Até ele fez uma analogia citando a questão dos presidentes, que antigamente, na analogia que ele usou, tinha muito mais poder a palavra do presidente. Vamos acompanhar então esse trecho. Nós temos que recuperar a capacidade de nos planejar no longo prazo. Então, eu penso que o nosso maior desafio é o seguinte: independentemente da questão político-partidária, fazer a famosa distinção entre política de governo e política de Estado. Tem coisas que não são partidárias, que não são de um governo. A reforma tributária, ela não é um projeto de governo. Tem coisa que a gente tem que colocar em outro patamar. Tem coisa que é o Brasil para sempre, é o Brasil, sabe, que está em jogo. E aí você tem que ter espírito público, não tem outro nome. Pois é, ele falou que, independentemente do partido, basicamente, tem que pensar sempre no Brasil e haver uma harmonia entre os poderes. Ele até criticou também uma decisão de 2017 do Supremo Tribunal Federal relativa aí à devolução de ICMS a algumas empresas, Uma decisão de 2017 que poderia, inclusive, zerar o déficit fiscal para este ano já. Ele falou também sobre a questão da meta fiscal, que não deveria nem existir uma lei, que isso é básico e que, claro, que qualquer governo deve persegui-la. Então, todas essas questões foram faladas durante este evento que está sendo realizado aqui na cidade de São Paulo, evento este de um banco, E claro que o principal foco foi a reforma tributária, porque interfere diretamente na questão dos investimentos, mas ele disse, enfatizou o ministro da Fazenda exatamente isso, sobre a atração de investimentos para o Brasil e que o Brasil já começa a ser olhado começa a ser observado com outros olhos. Eu volto com você. Uma discussão um dia depois da aprovação pelo Senado, com o David Tarso com as informações aqui no Jornal Jovem Pan.